Olá, Deus abençoe sua vida. Estamos começando agora mais um podcast Papo de Vida. Semana passada nós passamos uma importante mensagem, o que fazer no dia mal. Você pode até conferir no nosso YouTube, Nova Vida Caratinga. Nosso canal tem todas as transmissões, tem também todos os podcasts anteriores que nós fizemos. Mas hoje nós continuamos a história da Igreja de Nova Vida, que esse ano faz 30 anos em Caratinga. E o pastor Edil, uma importante parte da nossa história, participando aqui, contando a sua experiência, e a sua experiência se mistura com a história da igreja, não é mesmo, pastor? Você querendo ganhar um presente, hein, rapaz? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um seja aí abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, como eu sempre digo, pastor, é um prazer estar aqui. Eu amo falar de história, principalmente a história que envolve a minha vida aqui dentro da igreja. Eu louvo a Deus no nosso primeiro bate-papo aí, né? Conseguimos chegar aí em aproximadamente 50 minutos, conseguimos chegar em 2002 para 2003 ali, quando aconteceram aí outras coisas aqui na igreja, que nós vamos dar continuidade aí, se Deus quiser, e abençoar. E o pessoal, gente, vamos acompanhar aí, tem muita coisa interessante, tem muita história legal, divertida, interessante para você ouvir aí. É isso mesmo, né? Nós finalizamos, né, o nosso último papo conversando daquela experiência das músicas autorais, né, o festival Festsemane, lá na Igreja Batista de Getsemane, né, um momento ímpar, né, na vida da igreja. Eu lembro também, era criança e fui naquelas viagens, foi realmente emocionante e são boas memórias, né? Boas memórias, estávamos ali na van, 2 finais de semana seguidos em que nós partimos para Belo Horizonte para apresentar a música Vou por toda a terra, vou proclamar a glória do Senhor. E essa música aí a gente cantou aqui na igreja durante muito tempo, e essa música nós ficamos na época em 6º lugar no Festsemane. Foi uma bênção, foi um tempo assim de muito derramar da unção de Deus sobre a nossa vida, mas logo depois, né, a gente continuando aí a história, nós aí chegamos então no dia 16 de janeiro de 2003. Me lembro que nessa época eu trabalhava com meu pai, e eu também me lembro que no dia anterior à enchente, né, porque a enchente, na verdade, ela se estabeleceu de noite, né, em Caratinga, de um dia para o outro, né, na verdade. Eu me lembro que no dia anterior ao dia, né, propriamente dito da enchente, né, a madrugada da enchente, eu me lembro que já tinha chovido muito na cidade de Caratinga, alguns alertas, principalmente nas cabeceiras, né, na cabeceira ali do rio Caratinga, que se encontra nas cidades aí de Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas, né? E eu me recordo muito bem de ter passado naquela ruazinha. Ela fica do lado mesmo ali do rio Caratinga, uma travessa que liga ali a Dona Julica a Dona Julica com a Catarina Simini. É uma ruazinha que tem ali uma travessa. Eu me lembro de ter passado ali nesse ponte dia. Ali do ABC Hotel ali. Exatamente, naquela rua ali do ABC Hotel. E o rio já estava cheio, e eu me lembro que o sol estava brilhando durante o dia, né? E o rio estava cheio, muito cheio, já durante o dia, né? Por quê? Porque havia chovido muito, né? Então, e eu também me recordo que neste dia eu dormi cedo. Fui para casa, dormi cedo, tinha um compromisso no meu trabalho no outro dia, na oficina do meu pai. Então eu falei assim, vou deitar cedo e tal. Já estava chovendo, inclusive, já tinha começado a chover, umas 9 horas da noite, por volta de 9, 10 horas da noite, já tinha começado a chover, e eu dormi cedo nesse dia. E a chuva rolou a noite inteira, e eu também dormi a noite inteira.
inteira com o som daquela chuva ali. A janela do meu quarto dava para os fundos da casa onde eu morei, né, juntamente com os meus pais, e ali você ouvia a chuva, né? Então, quando eu amanheci no outro dia, eu peguei minha moto normalmente, como eu sempre pegava de manhã. Não tinha Instagram pra ver os stories, o que rolou. Tinha celular, mas nessa época não tinha as redes chegava sociais. As mensagens assim, as redes sociais rápidas, pra poder informar pra gente a respeito do acontecido. Se então, fosse hoje em dia, tinha 500 stories de manhã, já sabe, todo mundo já tinha postado. A cidade inteira estaria filmando o que aconteceu. Mas eu acordei normal, peguei minha moto e desci pra oficina. Professor Olinto ali, né? Professor Olinto, João Pinheiro. Quando eu cheguei no finalzinho da João Pinheiro, que eu curvei aqui a curva do Colégio Caratinga ali pro Vindes, pra Rua do Vindes, o Vindes já tinha água até onde hoje funciona o Bradesco, que era o INSS antigo também, tinha água até ali. Ainda estava, assim, né, água ali. Eu falei assim, gente, o que aconteceu com a cidade? A Praça Cesar Alvim debaixo d'água. Eu falei assim, meu Deus, que loucura, choveu demais da conta. Eu me lembro que eu tive que voltar e eu dei a volta por cima, passei pelo Morro Caratinga. Quando eu acessei ali a BR, a BR ali perto da Polícia Civil, eu passei com água quase que cobrindo o pneu da minha moto. Na época eu tinha uma moto mais alta nessa época, apesar do tamanho pequeno, mas a minha moto era mais alta do que a bizinha que eu tenho hoje, né? Mas eu lembro que eu passei com a roda praticamente submersa e consegui acessar a outra parte da BR e, por fim, chegar na oficina do meu pai. E dali você olhava para a vila que tem do lado da oficina do meu pai, ali na bateria do Didi, fazendo uma propaganda aqui. Eu me lembro que eu olhava para aquela vila ali, chama Vila Português. Aquela vila ali estava lotado de água até quase chegar mesmo ali próximo à BR. Eu falei assim, meu Deus, o que houve com a nossa cidade? Aí vem aquele estalo. A igreja. A igreja. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a igreja? Meu pai, onde está a igreja? Lá no centrão, no coração da cidade ali, porque atrás da igreja ali... Passava o rio. Não, ali se encontrava, na verdade, o Córrego São João com o Rio Caratinga, bem próximo ali de onde é hoje ainda, né, o Cine Brasil, onde funcionava a nossa igreja na época. E eu falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? E eu me lembro que após a água baixar um pouquinho e o povo sair de perto do Maria Helena, todo mundo abandonar o Maria Helena, porque na época umas pessoas julgaram que ouviram um estalo no Maria Helena, que ia cair. E aí o povo saiu às pressas, assim, todo mundo abandonou os apartamentos ali do Maria Helena na época, todo mundo ali só esperando, né? Tipo assim, vai cair. Aquele só negócio, esperando, né? Tipo assim, esperando a notícia ruim, né? Mas surgiu aí, parece que depois eu ouvi falar que surgiu de uma pessoa que ouviu um barulho que julgou que era o prédio que estava caindo, e aí, né, no meio daquele aguaceiro todo, o povo julgou que realmente o prédio estava caindo. Mas nós conseguimos chegar a pé ali na igreja. Pastor, quando nós chegamos na porta do Cine Brasil e que nós víamos ali a praça, o rio literalmente passando na praça, porque, né, o rio transbordou, ele continua correndo, só que ele correndo fora da caixa regular dele, né? Quando nós vimos aquilo ali, nossos olhos encheram de lágrima. E eu me lembro que uma das pessoas que já estava na igreja era o Batista. O Batista já estava bem próximo da igreja e seu pai já se encontrava também ali nas proximidades, e nós entramos na igreja. A igreja cheia de caco de vidro, porque, né, a enchente trouxe muita sujeira, muita coisa. E quem entra no hall de entrada ali do Cine Brasil tem uma subidinha, depois desce
onde estão as cadeiras de baixo, desce, aí tinha a escada do altar e o altar um pouco mais alto ali, né? E eu me formato lembro, cinema, né? Eu me lembro Descendo. que a gente não conseguia ver nada, além das primeiras cadeiras que estavam posicionadas mais na parte de cima ali. Porque a água, nós já estávamos com água ali na altura da coxa, então a água na coxa, ali na entrada, você imagina quando você piscina, sobe um pouquinho, né? mas desce totalmente até chegar lá na parte de baixo. Uns 2 metros, Ali, pelo menos. Por aí. Só que como o altar ficava um pouquinho mais alto, o altar estava com água até no joelho. Até no joelho, aproximadamente. E isso na hora que nós chegamos, porque na verdade a água foi muito mais alta. Né? Onde bateu a água ali, o gabinete do seu pai, por exemplo, funcionava atrás, logo atrás do altar ali. O gabinete do seu pai foi todo tomado de água nessa época. E a gente tem uma visão dessa época, né? Uma lembrança dessa época, ver aquele baixo branco da igreja antigo. Ele estava quase que boiando. Ele estava submerso ali na água, só que tinha uma sujeira por baixo, alguma coisa assim, que fazia com que ele aparecesse um pouquinho não estava na água. Submerso, não estava lá embaixo. Totalmente submerso, não. Ele parecia que ele estava apoiado em alguma coisa, né? E nós resgatamos ali aquele baixo, e aquele baixo branquinho estava marrom, de tanta poluição, de tanta sujeira que o rio, né, que a enchente trouxe ali. E, rapaz, nós só sabíamos nesse dia, pelo menos a gente chorava assim, falava assim, meu Deus, o que vai acontecer? Né? O que vai se suceder? Porque não era só a igreja, né? Era toda a cidade. A cidade toda inteira quebrou. Né? Exatamente. Todos os comerciantes na porta ali, pessoas com a mão na cabeça. Suas mercadorias, né? E estoque. Tudo. E aí você imagina, e soma com pessoas mal intencionadas que desciam também alguns saques, no centro da cidade ali para poder realizar saques, exatamente. A polícia nessa época trabalhou muito, né? Então, assim, a única coisa que vinha na nossa mente é o seguinte: meu Deus, agora a gente precisa ver essa água baixar para que a gente possa reerguer, né? Dar continuidade. Tem aquele ditado, esperar baixar poeira, mas foi o caso, esperar baixar a água. Exatamente. Para ver e começar a trabalhar novamente. Trabalhar com a renovação. E eu me lembro que nós pegamos ali vários irmãos da igreja na época. Não consigo citar nomes agora, mas eu lembro que eram várias pessoas que começaram a varrer a igreja, a tirar a lama, né, para o lado de fora, e literalmente ali, né, a mangueira ajudando, um com a vassoura, outro com o rodo, outro com a mangueira d'água, e todos nós ali limpando cadeira por cadeira, pessoas ali totalmente voltadas, né, ao trabalho em comunhão, em equipe. Isso é que é interessante, né? Porque a gente, como igreja, passar por uma luta dessa, por uma situação dessa, tudo bem, mas o interessante é que a própria igreja passou por essa luta junto. A própria igreja entendeu que era o momento ali de todos nós ajudarmos, de todos nós nos unirmos, para que nós pudéssemos ali limpar a igreja e fazer com que a igreja voltasse a funcionar o mais rápido possível. E eu também me lembro que nós tivemos que começar as primeiras reuniões da igreja depois disso na parte de cima do Cine galeria, Brasil. Né? Hã? Galeria. Na galeria, exatamente, porque a parte de baixo não comportava ainda, devido a mau cheiro que ficou, resquícios ainda daquela enchente que durou muitos dias. Então ali foi um tempo em que nós também pudemos sentir o valor realmente da igreja, né, unida, daquela comunhão ali, para que a gente pudesse reerguer o templo e o nosso local de adoração, o nosso local ali não somente, digamos assim, de adoração, mas o nosso local de culto,
né? O nosso local de comunhão, a igreja junta em comunhão e adoração ao nosso Deus. E aquilo ali me marcou profundamente. E glória a Deus, assim, que o nosso pastor, né, o pastor Luiz, ele entendeu que aquilo ali era um sinal também de Deus, para que a gente pudesse, para que a nuvem, né, se deslocasse dali. Nessa época nós já tínhamos comprado o terreno, já estava em construção, inclusive. Tinha batido a primeira laje. Exatamente. Onde hoje é a escolinha. Nessa época, então, seu pai entendeu que o tempo do Cine Brasil estava chegando ao fim, né? Foi aí que durante aquele ano nós nos ajeitamos, né, e subimos, né? Subimos aqui pro Morro Caratinga para poder começar a igreja aqui. Tanto é que em 2004, quando nós tivemos novamente a segunda enchente, em janeiro também, né? Eu me lembro muito bem desse dia, porque nessa época eu já estava fazendo as provas preliminares, porque eu tinha passado no concurso da polícia, e eu me lembro muito bem que no dia da enchente eu consegui, meu carro foi um dos últimos a passar ali em Santa Rita, porque a água passou na roda, praticamente assim, cobrindo a roda do meu carro. E nós estávamos indo em Manhuaçu, eu e uma turma de concurseiros na época, para poder fazer os testes da polícia militar para entrar na polícia. E aí a gente ouviu, né, quando a gente chegou lá, eu liguei para minha mãe na época, e a minha mãe falou assim: meu filho, toma cuidado na hora que você voltar, porque a cidade está debaixo d'água de novo. Novamente, Caratinga foi... deu nem tempo de respirar. Se reerguer, se recuperar. E essa enchente também trouxe grandes prejuízos para a cidade, mas glória a Deus que nessa época nós já estávamos aqui no Morro Caratinga e não fomos atingidos pela segunda enchente, né? Sim, sim. Essa segunda enchente, ela levou a minha casa. Eu morava atrás do rio, né? E a primeira... A enchente levou tudo na igreja, a segunda levou tudo dentro de casa. Aí você mas graças a Deus agora, estamos olha aqui. Só que interessante, né? Interessante entre aspas. Mas eu me lembro muito bem, meu pai tinha uma caminhonete, uma Fiat Strada, e eu me lembro até onde vocês moravam, ali na Rua Nova, num bequinho. Sim. Um bequinho ali próximo à padaria Frente a Modelo. Caratintas ali, Exato, do lado do lado da Caratintas. Frente a Tinalto. Isso aí. E eu me lembro que vocês tiveram a casa inundada. Foi até o teto. Foi. E eu me lembro também de ter pegado ali a caminhonete do meu pai na época e levado várias coisas para vocês, se não me engano, na Breno Mourão, no Limoeiro. Foi para onde vocês arrumaram uma casa e mudaram para lá. Nos primeiros dias a gente ficou dormindo de favor na casa da Marilda. Uma semaninha ali até conseguir arrumar uma casa e realmente mudar e ter uma casa para a família, né? Isso. Carregamos ali várias coisas, mudança do seu pai na caminhonetinha do meu pai. Coube a mudança toda, né? As que sobraram, né, na verdade, para poder levar vocês lá para essa casa. Mas aí, continuando então a história, a nossa história na igreja, 2004... Então foi um ano em que nós estávamos nos reerguendo, a igreja funcionando na parte de baixo, de onde hoje é o templo, né? Onde hoje funciona a escolinha. Exatamente. O Geração Vida, né? Onde hoje é o Geração Vida, não existiam aquelas paredes daquelas salas. Era tudo aberto, com um grande salão. Já havia paredes, mas foram quebradas para ter o templo. Sim, é verdade. Verdade. Isso mesmo. Nós nos adaptamos ali, foi mesmo. Tinha algumas salas já prontas que foram quebradas. Quebraram o tijolo ali para fazer o templo. Exatamente. O templo principal e deixou espaço ali uma ou outra salinha ali para as crianças
poderem ficar naquela parte ali. E na verdade funcionava na casa exatamente, que existia que é o aqui nesse terreno, lote, ao lado da igreja, é verdade. Ali do lado ficou os banheiros, que até hoje permanece. Você lembrou melhor do que eu, verdade. Então, assim, aí nessa época, né, em 2004, foi o ano que eu entrei na Polícia Militar e fui para Valadares, me desloquei para Valadares, e quando eu tinha um prazinho, né, para poder estar aqui em Caratinga, né, vendo a família e tudo mais, eu me lembro que a gente vinha no culto, frequentava o culto, conversava com o pastor, e a gente, nessa época, ministrava o louvor algumas vezes, quando vinha aqui. Nessa época, quem ministrava o louvor na igreja era o Serginho, o Serginho ministrava, o Rodrigo, irmão do Maicon. Sim. Lembra? Uhum. Lembra dele? Ministrava o louvor aqui na igreja hoje também. Até ele é músico, né? Ele canta, acho que a esposa dele, em casamentos. Não. É o Rodrigo, esse aí é o outro irmão. O outro irmão. Tô confundindo. O Rodrigo, ele ministrava o louvor aqui na igreja e juntamente com os irmãos na época do Ministério de Louvor. Uma curiosidade e de vez em quando a gente vinha aí. Curiosidade que eu lembrei aqui eram as caixas de ovos, né? Foi colocada caixas de ovos no teto para melhorar a acústica. Para melhorar a acústica da igreja. Verdade. A acústica pode ter melhorado, mas a estética com certeza foi prejudicada. Ficou interessante, né? Porque nessa época foi o que nós tivemos como que deu solução fazer, rápida, né? E prática para que o som da igreja não reverberasse para fora, né? Não incomodasse os vizinhos, no caso ali, né? Então foi assim uma solução prática, rápida, barata, né? Barata. Nós conseguimos aí a gente chama de camarina, né? As caixas de ovo. Isso, essas caixas de ovo aí. De papelão. Arrumamos, se eu não me engano, na feira, não lembro, no Ceasa, não lembro agora. E colamos no teto da igreja assim, ó, para poder arrumar a acústica. Você lembrou muito bem. Lembrou muito bem. Então, assim, foi uma época em que eu estive fora, né, de 2004 a 2007, foram anos que eu fiquei, entre aspas, fora, mesmo sendo membro da igreja, devido ao meu trabalho, mas também foi uma época em que chegava pra gente as notícias de que a igreja, ela estava se reerguendo. Tanto é que eu me lembro também que em agosto de 2007, eu vim na inauguração da igreja, no finalzinho do mês, quando o bispo Miguel veio aqui inaugurar o templo da igreja e pregar também nesse dia aí. E graças a Deus, e de novembro para dezembro de 2007 eu consegui retornar para a cidade de Caratinga e, claro, obviamente, retornando também para a igreja onde eu era membro já, né? Exatamente, né? Voltando para casa. Para as origens, voltando para as origens. E só, assim, uma curiosidade, a gente estava até comentando em off aqui, né? Nesses anos que eu estive em Valadares, eu frequentei a igreja, que é pastoreada até hoje pelo pastor Emerson. Pastor Emerson, que inclusive foi meu pastor durante um tempo lá e que já pregou aqui para nós em retiros, já pregou em encontro de casais, já pregou na própria igreja, sim. né? É um homem de Deus, foi meu pastor. De vez em quando a gente conversa, a gente entra em contato. E a gente vai voltar no pastor Emerson mais pra frente, falando do encontro das tribos também. Pra frente a gente um pouquinho a gente volta pro pastor. Lá na frente a gente comenta, pastor, né? Emerson, né? Isso aí. Então a gente tem essa caminhada, né? De reerguer, né? De recuperação, de renovação, né? Um tempo reunindo lá embaixo e depois reinaugurou o templo aqui na parte superior. Mas vale ressaltar, né, pastor Edil, que a gente reinaugurou aqui em cima, não da maneira que hoje nós estamos, né? Por exemplo, o altar, fachada, né? Assim, até a parte interna, né? Sim. O altar não era dessa maneira, era um carpete que se usava, um carpete azul, exatamente, né? O som, aquelas caixas pretas de lado,
né? Sim. O mesmo som que estava no Cine Brasil. O mesmo som. Pra você ter uma ideia. Exatamente, né? O mesmo som veio para cá. Totalmente adaptado, né? Sem nenhuma... Na verdade, a gente tem que tornar o disponível o necessário, né? Então, assim, nós fizemos com que, nessa época, né, o pastor Luiz à frente aí, né? Nós fizemos com que aquilo que nós tínhamos fosse o suficiente. Por quê? Porque a igreja estava investindo muito em obra. Sim, né? Sim. Muito em obra. Tanto é que, igual você comentou, né, da parte interna, a parte externa mesmo da igreja. Não tinha nada, só tijolo. Totalmente assim, como é que fala? No esqueleto. Na massa, né? Não, ficou ali, só no reboco. Né? Ficou só no reboco. Eu acho que foi até um tempo até tijolo, depois rebocou, inaugurou no tijolinho mesmo. Isso. Porque a igreja precisava, né? Sem ar-condicionado, sem o som, né? Sem um data show que nós temos hoje, né? Uma coisa bem mais precária, né? E aquele velho ditado, né? A obra de igreja não acaba nunca, né? Nunca. Então a gente subiu do jeito que dava, com excelência fazendo o nosso melhor, mas com as condições que tinha no momento, né? Exatamente. Que é diferente de hoje, né? E que Deus nos abençoou grandemente. Eu falo com você assim que a bênção de Deus é que enriquece, é o que está escrito lá em Provérbios, né? Capítulo 10. A bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores. Mesmo vivendo tempos difíceis, como foi essa época da enchente e outros acontecimentos na igreja, na vida da igreja, do seu pai, a igreja continuava. Por quê? Porque aquilo que nasce no coração de Deus, o homem não pode derrubar. E é o que está escrito também lá em Mateus capítulo 16 ou 18, agora não estou lembrando muito bem, mas quando o próprio Senhor Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando eu olho para a história da nossa igreja, quando eu olho para a história de vida do seu pai, um homem de Deus, né, eu vejo como Deus foi misericordioso conosco e como também nós temos assim a certeza de que essa é uma obra de Deus. Né? Se não fosse obra de Deus, pastor, a gente não estaria aqui. Né? Já teria passado, sabe? Não dura o tempo 30 anos. que essa igreja está na cidade. Por quê? Porque Deus estabeleceu os fundamentos desta igreja aqui, né? Porque foi seu pai atendendo um chamado dele lá no Rio de Janeiro, né? Finalzinho da década de 80, início da década de 90, foi atendendo o chamado do Senhor na vida dele, saindo de um emprego muito bom para poder pastorear uma igreja para um lugar, como se seu pai... Como se fosse a história de Abraão. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde que eu te mostrarei. Né? Que terra que é? Vai que eu tô te falando para você. Confia. Eu tô falando para você ir, você pode ir, que vai dar certo. Seu pai confiando na voz de Deus, confiando naquilo que Deus tinha para a vida dele, sabe? Então, assim, quando você olha para essa história, para essa raiz, você vê que a raiz é boa. E a própria palavra fala que quando a raiz é boa, né? Então, assim, todo o contexto ali, toda aquela árvore vai ser boa. E os frutos, principalmente. Né? Então, eu louvo a Deus, porque a igreja foi se reerguendo, Deus foi dando condições aos membros da igreja de trabalharem em prol da igreja, porque não é seu pai simplesmente. Né? É o corpo. É um corpo unido. Né? E o cabeça desse corpo é Cristo. Exatamente. Né? Então o corpo unido, trabalhando na reconstrução, deu tudo certo. E eu louvo a Deus porque eu pude fazer parte desse início da igreja aqui em cima, né? Porque eu retornei para cá em dezembro de 2007, a igreja tinha sido inaugurada em agosto. Eu cheguei a vir ao culto de inauguração, era uma quinta-feira. Você tem ideia? Eu me lembro muito bem. Tem esse vídeo no YouTube, se eu não me engano. Se eu não me engano, tem. Inauguração da igreja, reinauguração, né? Que legal. Do Templo Novo, do Espaço Novo. Vou procurar aqui. Tem no YouTube, eu tenho certeza que tem. Teve a apresentação do Agnus, acho que o Serginho ministrou louvor, várias autoridades da cidade, prefeito, vereadores, né? Foi um evento marcante aí na
na cidade. E aí a gente estabeleceu aqui em cima e continuamos trabalhando. Achou? Gente do céu, não é que tem mesmo? Tem. Tá no canal da igreja? Tá no canal da igreja. Tá no canal da igreja. Tá assim, pregação, Bispo Miguel, inauguração do novo templo Caratinga, completo. Aí. Se quiser ver essa história na íntegra, esse culto na íntegra, tem no nosso canal no YouTube. Serginho, rapaz, aqui. A câmera tá pegando aqui, tá? Ó, deixa eu colocar aqui o vídeo rapidinho. A gente não vai dar strike na gente mesmo, né? Isso. Aí, ó, Maicon, Serginho, todo mundo cantando aí, ó. Será que tá dando pra pegar aí, beleza? No canal da igreja, gente, Nova Vida Caratinga. Que legal, eu tava no cantinho, eu me lembro muito bem, no cantinho perto da janela ali, que dá pro corredor, que vai pro Geração Vida. Tava naquele cantinho ali, como eu não estava frequentando a igreja nessa época, eu fiquei quietinho ali no meu canto, mas assim que retornei em dezembro, louvado seja Deus, né? Eu já retornei para o Ministério de Louvor, de onde eu nunca saí. Glória a Deus por isso. Já estão aí fazendo 15 anos que eu retornei de novo para a igreja. E, seguindo a história, isso. 2008, chegamos em 2008, frequentando a igreja e tal, e louvando a Deus juntamente com os irmãos aqui do Louvor. Um belo dia, seu pai, num culto de domingo, me chama para conversar. E toda vez que o pastor chamou no gabinete. Conversar no gabinete, a gente dá aquela tremida, meu Deus. Hoje é você que chama e as pessoas tremem. Não. Você faz aquele retrospecto na sua mente. Ah, Jesus, o que eu fiz, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia. E aí eu fui no gabinete do seu pai, eu já imaginava que ele teria algo para me oferecer aqui dentro da igreja, e na época ele me chamou juntamente com outros jovens da igreja para liderar a juventude da igreja. A juventude da igreja nessa época estava tipo como se fosse Juízes, né? O livro de Juízes, né? Uhum. Vai ali, levanta estabelece um tempinho com a juventude. Sem um trabalho de continuidade. Né? Sem um trabalho de continuidade, exatamente. Foi aí então que eu, juntamente com mais 5 jovens na igreja, nós nos tornamos líderes da juventude, né? E aí o tempo foi passando, a gente ali na liderança da juventude estabeleceu o culto de jovens todo sábado. Nessa época, né, não havia culto todo sábado de juventude, mas a partir daí nós fizemos uma agenda com pregadores dentro da própria juventude, assim, pegando o talento que havia aqui dentro nessa época, né, e havia muitos talentos, né, muitas pessoas nos auxiliavam aqui, e foi um tempo assim de muito crescimento, principalmente para mim, porque eu assim pude sentir o amor de Deus pelos jovens da igreja e entender isso e também poder guiar esses jovens e também me guiar junto, porque nessa época eu era solteiro, então assim, era jovem também, né, me guiando crescendo ali no caminho do Senhor, crescendo no caminho do Senhor, para que a gente pudesse estabelecer um tempo de Deus ali na vida da juventude da igreja, né? E assim foi durante 7 anos. 7 anos, de março de 2008 até abril de 2015, quando eu passei o cajado aí para frente para poder assumir um outro ministério na igreja. Mas dentro desses 7 anos nós vivemos aí muitas experiências, retiros, o Agnus Dei crescendo, festas caipira, muita coisa. Para você ter uma ideia, em 2008 nós já fizemos o nosso primeiro retiro no sítio Nova Vida, e aí a partir daí praticamente todos os anos nós tivemos retiros anuais de jovens da igreja. Aí trouxemos, né, em 2009 nós trouxemos o ministério da Juliana Dias. Lembra da Juliana Dias? Lembro. Teve aqui na cidade umas 2 ou 3 vezes.
nos abençoou demais, o retiro de 2009. Esse retiro de 2009, eu já estava quase namorando com a irmã Denise, que hoje é minha esposa, graças a Deus. Ela me auxiliou muito nessa época, no retiro, na cozinha, nos trabalhos. Ela me deu uma força muito grande, juntamente com o David, também, que liderava o ministério Agnus Dei, nessa época, juntamente com outros irmãos. Foi um tempo de graça, tempo de crescimento, um tempo onde a gente pôde aí, crescer juntamente com a juventude da igreja, porque não era somente uma liderança, digamos assim, de uma pessoa que estava acima de outros, não. Não, eu crescendo junto com a juventude. Eu me lembro muito bem, pastor Lucas, todos os retiros que eu organizei dentro da juventude da igreja, eu procurei trazer homens, mulheres de Deus para abençoar a vida dos jovens da igreja. E todas as vezes, eu me lembro muito bem dessas cenas, todas as vezes que eu via um jovem da igreja sendo ali tocado pelo poder do Espírito Santo, jovens sendo batizados com o Espírito Santo em retiros, isso tudo me alegrava tanto o coração que eu me emocionava. Eu chorava de emoção, agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado. E eu me lembro de pelo menos 2 retiros, o de 2010 e o de 2011. 2010, pastor Emerson, 2011, pastor Alexandre. Foram 2 retiros. Hã? Eu participei dos 2. Então, foram 2 retiros onde, assim que eu falava com Deus assim: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida desses jovens. Muito obrigado, Senhor, porque esses jovens estão sendo ali alimentados por Ti. Esses jovens estão sendo tocados pelo poder do Espírito Santo. Engraçado que quando eu falava isso, agradecia a Deus, Deus me tocava. Ou alguém vinha até mim ministrar uma palavra que eu estava precisando naquele momento, ou então eu mesmo sentia tão forte o poder de Deus ali naquele lugar que assim eu não me conseguia conter, era algo sobrenatural mesmo, era um poder de Deus sendo manifesto na minha vida. Mas tudo isso por quê? Porque a gente fazia doando. Por isso que a Bíblia, você começa a entender algumas coisas, por isso que a Bíblia vai falar pra gente que é melhor dar do que receber. Mais aquele que dá do que aquele que recebe, né? Então assim, a gente doa tempo, a gente doa energia, o nosso corpo, força, a nossa energia em prol de pessoas que você às vezes nem conhece, entendeu? Vários jovens que a gente nem conhecia, que estavam em retiro. Principalmente retiro, né? Retiro aparece gente do nada, né? Tanto quanto lugar, verdade. Então, assim, pessoas que... E aí você olhando, vendo essas pessoas recebendo do poder de Deus, recebendo mais de Deus. Então, essas pessoas, assim, isso aí acontecia com a gente. Edifica, aí, né? O próprio Senhor edificava a gente através da sua presença ali, manifesta. Eu acho que a gente tem uma doação. E o que é uma doação? É uma entrega, é um esvaziamento, né? Você está dando de você mesmo, é o seu melhor, você está ali, está trabalhando, você organiza, né? Organizei alguns retiros também, e o mês do retiro, né, é 15 dias antes, 15 dias depois, o pau quebra, né, em todos os sentidos, e a pressão, né, emocional, a pressão espiritual, sim, a pressão social, né, de fazer tudo dar certo, né, no sentido de alimentação. Pô, você pensa, 60, 70, 80, 100 jovens num sítio no final de semana, comida para esse tanto de gente, as ministrações estão... Você tem ideia, o retiro de 2011, esse retiro de 2011, ele foi muito marcado, porque os 4 dias do retiro choveu. Foi aquele que o pessoal do Rio veio. Exatamente, o pessoal do Rio de veio. Fabriciano. O pessoal de Fabriciano veio. E ali no primeiro dia do retiro, sabe aquela coisa travada? Um peso, né? Um negócio, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, nada acontece. Pastor Alexandre com o pessoal
do Rio, pregando para nós aqui. Assim, aparentemente você olhava assim, exteriormente você não via nada. Mas depois eu fiquei sabendo que houve muita murmuração por parte de certa parte dos jovens que estavam ali. Começaram a murmurar muito por causa da chuva. Uhum. Eu me lembro que eu não dormi lá no sítio. Eu já estava casado e eu dormi em casa com a minha esposa e tal. Mas o relato que a gente tinha era que eles me ligaram no meio da noite. E o relato era assim: olha, vem pra cá, porque você precisa resolver o que nós vamos fazer a partir de agora. Isso do primeiro pro segundo dia de retiro, eram 4 dias. Uhum. E eu falei assim: meu Deus, e aí? O que eu vou fazer? E eu cheguei lá, eu falei assim: gente, nós íamos para um retiro. Se vocês não quiserem mais se posicionar aqui no retiro, vocês não quiserem ficar mais no retiro, a gente vê a possibilidade de devolver o dinheiro para vocês. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para nos falar aqui, Deus tem algo para nós aqui nesse retiro. E vocês é que sabem, na época, quem conhece o sítio Nova Vida ali, tinha aquela parte coberta. Nós propusemos o pessoal colocar as barracas naquela parte coberta. Quando era de manhã, a gente desmontava e montava o local de culto, né? E aí a gente ia se adaptar, né, àquela realidade. Não havia os alojamentos que tem hoje. Uhum. Então, eu lembro que parte dos jovens, foram embora. Foram embora mesmo, pegaram as coisas, só vamos embora e tal, não tem condição de ficar aqui mais e tal. Mas eu me lembro que boa parte ali, uns 70% dos jovens ainda ficaram. Pastor Lucas, é impressionante. A partir daquele dia, o mover de Deus sobrenatural sobre aquele lugar, onde nós tivemos cultos ali que começaram 7h30, 8 horas da noite e foram até 4h30 da manhã. Só para você ter uma ideia. Porque a gente não queria parar. A gente não queria parar. Na verdade, não é a gente que não queria parar. Quando a Bíblia fala ali sobre o azeite da viúva, a Bíblia fala assim, quando acabaram-se as vasilhas, acabou o azeite parou de jorrar. Então, tipo assim, quando nós estávamos esgotados, já não aguentava, tipo assim, né? Enquanto nós permanecemos ali com energia, com garra, Deus foi mandando, sabe? Mandando poder sobre a gente, visitando os irmãos, abençoando, assim, dando digamos, o ar da graça, da presença dele ali naquele lugar, que era quase que apalpável. Vários jovens, assim, se contorcendo no chão, assim, de alegria de receber o Espírito Santo, de estar vendo que aquilo ali era a maior experiência que aquela pessoa tinha, que droga nenhum, nada que a pessoa pudesse fazer, substituir aquele prazer que ela sentia de ter aquela presença do Senhor ali, quase que apalpável naquele lugar. E foi tremendo aqueles 4 dias. Eu tô lembrando de um retiro, né? O retiro onde o pastor Emerson pregou para nós. Foi um retiro específico também, né? Onde ele falou sobre paternidade. Me lembro muito bem também. Nossa, foi tremendo, algo tremendo de Deus. Assim, foram anos, como eu disse agora há pouco, de crescimento, onde nós tivemos aí uma juventude, principalmente dentro do Agnus Dei, né? Nós não podemos menosprezar, né? O Agnus Dei foi um ministério que nessa época ele estava em crescimento também, né? Tinha 3, 4 anos de vida ali, de ministério, caminhando, e junto com a gente aqui na juventude, pessoal sendo discipulado, pessoal sendo aí ministrado, e juntamente com os jovens que não faziam parte do Ministério Agnus Dei, mas que estavam junto com a gente aí também na juventude. E louvo a Deus por esse tempo precioso. Foi aí que nós chegamos em 2015, quando eu fui chamado então para liderar
os casais da igreja. Ministério de casais, né? Que não tinha na igreja ainda, né? O trabalho de jovens já estava ali, né, solidificado, né, caminhando, né, forte, e não tinha um trabalho de casais, talvez até teve tempos atrás, mas naquele momento não tinha, né? E aí a igreja ganhou mais esse presente aí, o Ministério de Casais, que até hoje, né, estamos aí bem casados. Bem casados, exatamente. Você me ajudou, inclusive, a fazer a logo, né? logo do Ministério, sim, viu? Sim. Mas, pastor, assim, Deus tem o tempo dele para cada todas coisa, as coisas, né? Cada propósito existe um tempo determinado para tudo, né? Eu louvo a Deus por um casal aqui dessa igreja, Obed e Leone. Foram eles que, digamos assim, fundaram as bases do Ministério de Casais da igreja, né? Mas assim, depois de um tempo, o ministério, né, teve um tempo em que o ministério não, digamos assim, não andou, mas 2015, glória a Deus, eu juntamente com alguns irmãos aqui da igreja, nós nos reunimos e Deus nos abençoou para que a gente pudesse retornar com o Ministério de Casais, e aí nós tivemos encontros de casais, nós realizamos um retiro no Caparaó, né? Você deve lembrar muito bem, se eu não me engano em 2015 mesmo, nós fizemos um retiro lá no Caparaó, chamamos o pastor Osias, na época, para poder ministrar sobre as nossas vidas, foi um tempo de Deus também. Então assim, esse ministério começou, aí nós começamos a ter cinema de casais, culto de casais, tudo isso para a glória congresso, do nosso Senhor Jesus. Futuramente, né? Isso, nós tivemos congresso de casais ali no aeroporto ali, Lagoa Verde, nós tivemos ali um encontro de casais, o pastor Emerson também que ministrou para nós. Não foi um evento do Bem Casados em si, mas toda a organização e promoção com o pastor Josué Gonçalves, né, Ama a Família, foi bênção demais aqui naquele seminário período. Amo Família, seminário né? Amo Família com exatamente, ele. Família é meu maior patrimônio, isso, exatamente. Né, toda a organização, toda, né, a promoção do Ministério de Casais, verdade. Ministério de Casais, né? Isso mesmo. Foi fundamental para bênção demais, sabe? Tudo isso faz parte da nossa história. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história, e eu digo para você, né, com essa brecha que nós temos aqui, eu digo para você que não importa se a sua história até ontem foi marcada por coisas ruins, não importa se a sua história até ontem foi marcada por coisas que não são boas, coisas que não são de Deus. O que importa é que se você hoje tomar uma posição, se você hoje tomar a decisão no seu coração de entregar a sua história para que Deus possa escrever a sua história a partir de hoje, você possa, na frente, contar, olha, houve um divisor de águas na minha vida, e esse divisor de águas foi a partir do dia tal, a partir do dia 31 de maio, a partir do dia 10 de junho, a partir do dia 15 de junho, a partir do dia 20, não importa, mas a partir de hoje você pode dar um novo início a uma nova história na sua vida, convidando a Cristo Jesus para habitar no seu coração. Nós estamos aqui contando histórias boas, né? Muitas histórias boas que aconteceram na nossa vida, na história da Igreja de Nova Vida aqui na cidade. Mas nem toda a história da Igreja de Nova Vida foi uma história alegre. São boas histórias, são histórias boas com momentos alegres e com momentos ruins, dificuldade, mas que fazem tristeza, parte para crescimento do corpo de Cristo. Exatamente. Aqui nessa cidade, a cidade de Caratinga. E você tocou num ponto importante, pastor Edil, que é a questão que a gente conversou na igreja com propósito sobre congregar e tudo mais, né, a adoração em si, que olha, esses 15, 20 anos, né, que a gente tem contado aí, né? Se você não participasse de uma comunidade cristã, que histórias você teria para contar, né? Eu falo isso aqui constante. Ou você teria uma vida assim, vou usar um termo e vou explicar, medíocre, no sentido de ser na média, né? Vive a sua vidinha ali, tranquilinha, sem muitas realizações, né? Viver só para si, trabalha honestamente, faz um passeio ali e tal,
Mas eu, sinceramente, eu não gostaria de viver uma vida que eu chegasse ali com 70, 80 anos para trás e... teve na média aí. Não, essas histórias que nós contamos e vivemos são histórias, assim, fantásticas, né? Quem, assim, participou de um festival com 500 músicas e ficou no top 10, né? Quem passou por uma enchente, encarou a enchente, né? Então, a igreja proporciona experiências épicas, experiências incríveis, extraordinárias. Então, você está incluído no corpo de Cristo, você fazer parte, né, do trabalho de Deus é uma coisa fantástica. Não só por aquilo que você realiza, que é incrível, né? A gente falou aqui de eventos, né, para centenas de pessoas lotando, né? Isso é uma coisa realmente extraordinária. Mas o mais incrível disso tudo foi o seu testemunho em relação ao agir de Deus nas pessoas, né? Você poder ser um canal de bênção na vida de pessoa não tem preço que pague, não tem, assim, alegria maior do que saber que Deus está te usando para abençoar outra pessoa, né? Além da alegria da salvação, né? Além da alegria da salvação, eu tenho um desejo. Essa é a maior satisfação. Eu tenho um desejo no meu coração. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu tenho uma filha de 5 anos. Eu quero que daqui a 30 anos elas estejam aqui gravando, falando da história delas na igreja. Exatamente. Que elas nasceram aqui, sabe? Elisa nasceu em 2013, Ana Luísa nasceu em 2016, e que a partir daí elas viveram uma vida aqui dentro. Elas já estão criando histórias, raízes aqui dentro, né? Através do Geração Vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Juliano. Hoje, ele e a sua equipe são instrumentos, canais da bênção de Deus aqui na igreja, para criar raízes no coração das minhas filhas, para que elas possam, daqui a um tempo, ter uma história como essa que nós estamos contando. E, posso te falar a verdade? Quero que elas tenham uma história muito mais fantástica, melhor do que eu. Acredito que você tem o desejo assim pro João Lucas e pro seu próximo filho. Aí, Ana Paula, Deus abençoa. Entendeu? Você quer isso pro seu filho. Né? Você deseja o melhor, você não quer que ele viva como você viveu. Exatamente. Você quer que ele viva melhor. É isso que eu ia falar. Né? A gente destrava caminhos, desbrava novas trilhas para facilitar a caminhos novos, né? A gente constrói uma base, a gente faz uma estrutura para continuar crescendo. E o que é interessante nisso tudo, pastor Lucas, é que você citou aí sobre a história e tudo mais, enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui daquele versículo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, o pregador, o maior cristão, né, do Novo Testamento, depois de Jesus, é óbvio, né, na minha opinião, é um dos homens mais fantásticos. Escreveu 70% do Novo Testamento. Um dos homens mais fantásticos da Bíblia. Qual é o papel principal dele na Bíblia? Escrever para igrejas. Escrever o quê? Olha, vocês estão certos nisso, mas vocês precisam corrigir isso. E o que eu gostaria de deixar aqui para essas pessoas é que a igreja de Nova Vida não é a igreja perfeita. Você escuta uma história como essa, não, mas é a igreja perfeita. Meu irmão, se eu tivesse um tempo aqui, seriam 20 podcasts para contar histórias para vocês aqui de perrengues que eu passei, né? Mas não, sabe? Não é a igreja perfeita, mas é a igreja que está caminhando. Sabe? Aqui você vai encontrar problemas, aqui você vai encontrar pessoas com problemas emocionais, com problemas a Arca de espirituais. Noé, né? Tem elefante, tem o cheiro das fezes de 300 animais, mas lá fora tá chovendo e tem morte. Né? Então, assim, a igreja é o lugar onde nós temos o dedo mindinho falando pro braço, assim, olha, você não é importante. Mas todo mundo é importante, todos são importantes, sabe? E não adianta, meu irmão, se você fala assim, não, vou lá para a igreja do fulano de tal, apesar da igreja ser de Cristo, né? Mas geralmente a pessoa fala assim, vou lá para a igreja do fulano, né, de tal, comunidade. Porque lá não tem problema.
Onde coitado. tem gente, tem problema. Eu lembrei da Filó, né? Coitado. Então, assim, nós frequentamos um lugar onde a gente se sente bem. Eu me sinto bem frequentando esta casa, sabe? E hoje, para a glória de Deus, né, em 2018, fomos juntos aí no dia 28 de fevereiro de 2018, ordenados juntos ao ministério pastoral. Por quê? Porque nós somos melhores do que os irmãos que estão aqui? Muito pelo contrário, tem irmãos muito melhores do que a gente aqui, sabe? Mas porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou para isso. E nós estamos aqui para servi-lo e para poder dedicar a nossa vida para Ele. Eu estou lendo um livro, terminando ele, Aqueles que Queimam. Ele fala justamente a gente usar a nossa vida para queimar para a glória de Deus, queimar a nossa vida para o Senhor. Porque, sabe por quê, pastor? Eu falo aqui na igreja constantemente isso. A gente vive aqui 70, 80 anos de uma vida difícil, mas de uma vida em que Deus nos pede obediência, em que Deus nos pede que nós possamos obedecer os seus mandamentos, para que depois nós possamos viver a eternidade de felicidade, desfrutar de uma eternidade de felicidade. Por quê? Porque aqui nesse mundo a gente sabe que a gente vai viver coisas ruins mesmo, a gente vai viver muitas coisas que não nos agradam. Se eu pudesse agora, onde é que eu estaria? Na beirada da praia, tomando água de coco, poxa. É isso que eu queria. Minha carne gostaria de fazer isso. Mas não, eu tenho um chamado a cumprir. Eu tenho um propósito de Deus para cumprir na minha vida. E eu quero cumprir esse propósito, como diz o apóstolo Paulo mesmo, até o dia de Cristo Jesus na minha vida. E aí, para que eu possa falar também como ele, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Amém. Amém? Amém. Tem mais história para contar? Muito mais, né? Tem um monte, muito mais uns 3 podcasts para frente. Exatamente, né? Pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Eu te agradeço, Foi um tempo bom aí, né? Com certeza outros podcasts virão, né? A gente está sempre aí conversando vários temas, né? E você que nos acompanhou até aqui, não viva uma vidinha qualquer. Não viva uma vida... Viva uma vida que vale a pena viver. E a vida que vale a pena viver é viver para Cristo. Viver a palavra de Deus e morrer para Cristo e viver para Cristo. Então, que esse papo de vida, a vida de Cristo entre na sua vida e transforme todo o seu ser. Mais um recadinho aí pro pessoal, pra gente fechar. Tem sim. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, gente. Até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Até.